De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47, segunda-feira hoje, né, dia de finados. Nosso convidado é o psicólogo Dr. Antônio Albuquerque. Já falamos, demos uma pincelada, né, sobre o que é a programação neurolinguística. E vamos evoluindo, né, nas partes desse plantão especial. Daqui a pouquinho, plantonista, no próximo bloco, nós vamos abordar a questão da hipnose. Vamos falar sobre hipnose e teremos, né, uma pessoa, um voluntário aqui no plantão, e ele será hipnotizado nesse programa. Tudo isso com a técnica do Dr. Antônio de Albuquerque. Mas nessa segunda parte do plantão, nós vamos falar sobre um tema que eu acho interessantíssimo. Você já ouviu falar na regressão? Você sabe o que é regressão? O que é regressão, doutor? Quais os tipos de regressão que existem? Tá. A gente divide a regressão em duas partes, né? Tem a regressão de idade e a regressão de memória. A regressão de idade, ela é feita assim, muito pelos médicos, né? E a regressão de memória, eles também fazem, mas assim, ela é mais feita essas pessoas que fazem terapia holística e tal, né? Que leva a vidas passadas. Para mim, assim, o importante não é, né? Eu não levo em conta assim, se vida passada realmente existe, se não existe. Para mim, isso funciona de acordo com a necessidade. Quem quer acreditar, acredita, e se a pessoa acreditar, vai funcionar, né? O que acontece é, a regressão de memória, você volta até o útero, né? Volta para a infância, juventude, até o útero materno. Tudo isso pela mente. Já na regressão de memória, a pessoa volta a vidas passadas, né? Para quem acredita em vidas passadas, Para quem não acredita, isso é um tipo de forma do seu cérebro se expressar metaforicamente. Ele não consegue falar aquilo ali direto, então ele joga como se fossem vidas passadas. Então ele fala do que está acontecendo com ele, só que em outra instância, como se fosse em outra vida. Ele se distancia para poder falar. O importante é o efeito positivo que isso traz, né? Não tenho a menor intenção de provar ou não se existe ou não vidas passadas, tal. O importante, assim, é atingir o meu objetivo, que é a cura do paciente. Muito bem, interessante. E essa técnica hoje, a regressão, ela é muito usada também nos tratamentos, doutor? Eu uso uma combinação de PNL para acessar a área que precisa ser trabalhada, né? A regressão, às vezes, ela me leva até uma situação que a pessoa bloqueou e não consegue trazer. Aí a hipnose, ela vai transformar as emoções positivas que vão ser geradas pela PNL, a mudança de circuito, transformando aquilo numa memória permanente. E uma técnica que eu desenvolvi, que é a progressão, né, leva você para um futuro e o neurônio não tem noção de passado, presente e futuro, né? Isso é um conceito filosófico. O corpinho biológico, o neurônio, para tudo que tiver carregado de emoção, para ele é real. Então, se você leva uma pessoa no futuro e essa pessoa nesse futuro, ela consegue realizar alguma coisa, e você conseguir colocar a emoção que ela vai sentir por ter realizado aquilo no contexto, isso vira um mapa ou uma bússola que vai direcionar o cérebro para fazer com que a pessoa alcance aquele objetivo. Quer dizer, o cérebro já está determinado a buscar aquilo. Eu vou até pegar um bem material. Se a pessoa ela tem em mente que ela quer comprar um carro daqui 5 anos, a progressão ela serviria para isso, para ela focar nesse trabalho dela. Ela vai se ver com o carro, né? Ela vai para o futuro e se vê curada, né? Ela tem pânico, então ela vai se ver no futuro livre de pânico, ela vai se ver corajosa. Ela não consegue fazer alguma coisa e nesse futuro ela vai estar fazendo. Ela vai pensar, né, positivo. Vai fazer a pessoa pensar positivo. Ela vai se ver conseguindo fazer aquilo que agora, no presente, de jeito nenhum ela aceita. No futuro, o cérebro aceita. Não, no futuro, ok, eu posso pensar nisso, tudo bem. Aí você vai lá, coloca emoção,
e ela perde essa noção, o cérebro perde a noção de que aquilo ali foi só uma coisa imaginada, né? Teve emoção, para ele se torna realidade. Olha só que não real, realidade, né? Realidade é uma coisa que você vive internamente. Você vive, de fato, mas internamente. Os outros não precisam necessariamente... Eu falo para você da Companhia das Cortinas. Olha, você está a fim de fazer uma decoração na sua casa, procura o Henri e a Valéria, esse casal simpático lá da Companhia das Cortinas. Descontos de até 50% para você, tecido blackout, cortinas, persianas, itens de decoração, tudo isso e muito mais da Companhia das Cortinas, aqui na Santa Catarina. Passa por lá e confere. Vai mudar o visual da sua casa com a equipe da Companhia das Cortinas. Essa questão, doutor, do pensamento positivo, né, eu acredito que até entra nessa parte do tratamento também, porque quando a pessoa tem um bloqueio, ela tende a ter medo de tudo. Ela não consegue pensar o contrário. E teve uma época que teve um livro, né, que foi um best-seller, o Segredo, né, The Secret. Isso. Foi um livro muito vendido, muito lido até hoje, e ele trata dessa questão do pensamento positivo, né, de você pensar lá na frente uma maneira de conquistar os seus objetivos. E tudo isso voltado para bens materiais, principalmente, né? Muita gente que eu lembro de ter conversado, eu tô lendo O Segredo porque eu quero ficar rico, eu quero conquistar um grande amor, enfim. As pessoas usam dessa questão da positividade para buscar algo na vida, né? Isso é assim... De novo, a gente cai na programação neurolinguística, né? Acaba voltando, né? Porque você vai ler... Ele é pura programação neurolinguística? Podemos falar dessa maneira? Eu não diria assim que é bem uma programação, mas ele abre a possibilidade de você poder se programar positivamente, né? Se você acreditar que aquilo vai acontecer, o seu cérebro vai tomar todos os cuidados e precauções para te manter na direção de alcançar aquilo. Um foco. Se o cérebro não acredita, se ele acredita que você vai conseguir o oposto, né, vai fracassar, então ele vai tomar as atitudes necessárias para você fracassar. Você tem duas opções, uma de sucesso e uma de fracasso. Você exclui a de sucesso e pega aquela em que você vai fracassar, para justificar a necessidade. Eu vou falar para você que está me assistindo, eu já botei isso em prática. Eu já botei isso em prática e deu certo, viu, doutor? Tá. É uma coisa impressionante. Quando você foca, fala, vai dar certo, eu vou conseguir. Parece que... E claro, eu acho que tudo também... A questão da fé, da pessoa acreditar, isso tudo faz toda a diferença, né, doutor? Se você acredita, então o teu cérebro está trabalhando para aquilo acontecer. Se você acredita que vai ser impossível, ele também está trabalhando para aquilo acontecer. Aí é o que eu falei, ele não leva em consideração, né? Por exemplo, o seu cérebro, como eu falei, o consciente processa 2.000 bytes por segundo, o inconsciente 400 bilhões de bytes. Então ele já calculou lá na frente, você não consegue... Sabe? Você não acompanha. Não acompanha. Então ele já sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Ele simplesmente vai escolher aquilo que vai satisfazer a tua necessidade. Eu vou perguntar para o doutor daqui a pouquinho como que é feita a regressão, mas antes eu quero falar do Posto Pampa, que tem o melhor combustível aqui de Poços de Caldas, e a segunda VIP, que é hoje, você pode abastecer o seu carro, certamente vai abastecer com o melhor preço, viu, gente? Lavagem gratuita, pit stop Skol, loja de conveniência, tudo isso e muito mais, só no Posto Pampa, do meu amigo Leandro Atanásio, Remígio Preza 609, em frente à delegacia. Nós conversávamos aqui nos bastidores, né, e a gente eu até perguntei para o doutor Antônio, alguns casos, né? Tem casos, as pessoas procuram com relação à perda de peso, síndrome do pânico, nós já falamos aqui, mas conta um caso que aconteceu da pessoa ter um resultado usando principalmente da questão da regressão. Deixa eu pensar aqui, alguma coisa exclusivamente regressão. A pessoa que quer perder o peso, ela pode procurar o senhor e pode, eu quero fazer um tratamento, eu tenho isso comigo, eu preciso perder peso. Qualquer coisa que esteja incomodando, né? A pessoa quer perder peso, então a gente vai levantar quais são as emoções que levam aquela pessoa a procurar ganhar peso, né? Porque você não ganha peso só pelo prazer da comida, você ganha peso também porque depois que comeu, aí vem remorso, aquele monte de sofrimento, né, que gera uma dependência química danada. Aquela culpa toda. A culpa, tudo isso. Então, você está buscando muito mais aquilo do que o prazer. O prazer é como se fosse a cenourinha que o cérebro balança na sua frente. Você vai atrás daquele prazer para alcançar
a culpa, o sofrimento, o remorso lá atrás, por ter comido. Muito bem. Isso vai fazer com que a pessoa engorde. A gente tem que voltar aqui, né? Pegar onde começou, aí fazer o trabalho, né? Regressão, PNL, hipnose, provocando efeitos contrários. A regressão por si só, ela é uma hipnose também, não é, doutor? A pessoa fazendo regressão, ela entra no estado hipnoidal. A gente entra no estado hipnoidal o tempo todo. Isso é uma condição humana. Os egípcios, há 7.000 anos atrás, já usavam a hipnose para tratamento, né? Assim, para você só não entra no estado hipnoidal, é um débil mental, né? Alguém que não tenha poder de se concentrar e, assim, uma pessoa que seja muito paranoica, porque ela está ali pensando, não, mas se eu entrar nisso aqui, o que é que vão fazer comigo? Então aquela pessoa não entra, é um estado de concentração. A hipnose é um estado de concentração, né, e relaxamento consentido. Quanto tempo dura uma hipnose? Para tratamento ou é essa que você se auto-aplica? Uma sessão de hipnose. Eu sou seu paciente hoje, eu tô lá. Assim, uma sessão, até 1 hora você faz tudo que tem que fazer. É assim, você tem que ter começo, meio e fim. Você tem que entrar lá com aquela coisa incomodando, aquele sofrimento, e quando sair, você vai sair bem, né? E depois, no decorrer do tempo, você vai começar a notar que alguma coisa mudou e que aquilo ali já não está mais provocando em você os mesmos resultados. Aquele sofrimento, a dificuldade já não está vindo mais como vinha antes. Pode eliminar tudo e pode eliminar uma parte, depende da intensidade do sofrimento. E durante esse processo de regressão, a pessoa ela passa a mostrar ali os sentimentos dela. Ela pode chorar, pode sorrir. Vai chorar, vai sorrir, vai ter medo, vai passar por tudo, né? Assim, a regressão, ela é eficiente e ela funciona mais a longo prazo. A longo prazo? A longo prazo. Então um tratamento desse vai algum tempo, doutor? A regressão, se for só regressão, se eu usasse só regressão, né, eu ia fazer várias sessões até alcançar aquele objetivo, né? Aquele sofrimento, aquela dor ser eliminado. Porém, depois que alcançasse, durante muitos anos, aquilo ali ia continuar provocando mudanças na pessoa. Eu gosto mais de usar uma técnica mais rápida, né? Que é a combinação mesmo. Você usa neurolinguística, regressão, progressão e a hipnose. A hipnose também, porque assim, a pessoa está sentindo medo, você trabalha ali, ela vai sair sem aquele medo, né? Se ela trocou o medo por bem-estar, ela vai estar sentindo bem-estar. Aí o corpo pede por medo, né? Aí vem o caminhozinho, em vez de vir para a área do medo, dispara, né? Foi mudado o circuito, aí ele vem para a área que gera pensamentos que vão trazer bem-estar. Então, durante um tempo, o corpo pede medo e recebe bem-estar. Aí os receptores para bem-estar, que são pouquinhos, vão encher. Enquanto os receptores de medo vão perder um pouco de substância, né? De moléculas de emoção. Então, a célula vai perceber isso depois de algum tempo e ela pede cada vez mais e o cérebro vai dando. Ela está pedindo, ele está dando, só que ele está dando bem-estar e não medo, né? As partes do inconsciente, elas não entram em contato entre si. O nosso cérebro consciente com 2.000 bytes, né? Esse funcionamento, assim, essa conversa todinha dentro da cabeça é só o consciente. Isso gasta mais ou menos o equivalente a uma lâmpada de 100 watts, acesa durante 4 horas. Imagina se esse pedaço aqui isso é o funcionamento todo, mas se esse pedaço aqui, né, do inconsciente, que processa 400 bilhões de bytes, né, 200 milhões de vezes mais do que o cérebro consciente, cada partezinha dessa começasse a perguntar para todas as outras se o que ela está fazendo está bom, se está legal, se não está, nossa cabeça ia ter que crescer tanto, acho que a gente não teria a energia para ter evoluído. Então o inconsciente ele não pergunta, tem uma função, ele cumpre, deu certo, ele vai passar o resto da vida fazendo aquilo. Por isso até que quando a gente faz a ressignificação e muda, né, um circuito, ele vai ficar
transformado para o resto da vida também. Muito bem, interessantíssimo. Olha, eu falo para você do Ateliê Rigor, para você, minha amiga que me acompanha agora, tem uma festa para ir de debutantes, vai ser madrinha, você pode alugar o seu vestido lá no Ateliê Rigor, pode pagar no cartão de crédito ou débito, tem muita coisa bacana esperando por você lá na Galeria Quioto, 317, loja 12, 9812-5991, Ateliê Rigor, nosso parceiro aqui no Plantão. Intervalo, daqui a pouco eu volto, não esquece não, estamos de plantão. Voltamos com a terceira parte desta edição especial do Plantão e hoje o Dr. Antônio Albuquerque falando sobre a psicologia, sobre uma técnica que ele desenvolveu usando da programação neurolinguística, usando da hipnose e também da regressão e progressão, né, para poder seguir um tratamento. Muitas pessoas procuram o senhor, doutor. Muitas pessoas procuram o senhor. Nós já falamos aqui dos casos né, de obesidade, depressão. Quais as pessoas que podem fazer esse tratamento? Olha, em princípio, todas, né? Porque assim, no caso de a hipnose, algumas pessoas vão ter dificuldade quando a concentração, a capacidade de concentração delas está prejudicada, né? Uma pessoa que está tomando remédio psiquiátrico, né? Aquela que está babando, então, essa aí tem muita dificuldade. Por quê? Porque ela não sente emoções e não se concentra, né? Uma pessoa que tem debilidade mental, né? Assim, um certo retardamento também, ele tem dificuldade de se concentrar. E algum outro tipo de patologia, como o paranoico, que também não se concentra muito, né? A hipnose não é nada mais, nada menos do que um tipo de relaxamento consentido, concentrado, onde a pessoa se concentra e se foca numa coisa só. Por exemplo, você entra em hipnose o tempo todo. Quando você entra numa situação dessas em que começa a gerar um sofrimento, aquilo ali é hipnose. Você sai da tua casa, pega o carro. Você chega aqui, você não sabe por quantos sinais verdes ou vermelhos você passou. Nem sabe se parou em algum. Né? Você diz assim, eu vim no automático. Não, você estava no estado hipnoidal, você estava no foco. Você passou por tudo aquilo, parou nos sinais, não atropelou ninguém, não bateu com ninguém, veio certinho. Então, aquilo ali, isso é um estado hipnoidal também, né? Qualquer coisa que a gente faça, que focaliza esses 2.000 bytes que o seu consciente tem e que ele pode perceber por segundo, aquilo ali você está no estado de hipnose. Hipnose é concentração em alguma coisa. Ou, assim, o provocar o estado hipnoidal é você colocar a pessoa num estado de relaxamento em que ela possa se concentrar em alguma coisa. A hipnose, diferentemente da regressão, a pessoa consegue também perceber o seu entorno. Se tiver pessoas do lado, ela consegue sentir essa movimentação? Depende do que você quis provocar, né? Você pode, assim como você pode fazer uma pessoa mastigar uma cebola e sentir gosto de maçã, né? O circense faz muito isso. Você pode causar uma cegueira temporária ali. Surdez temporária, enquanto você está ali com ela. Ela pode ficar focada só em você, ou ela pode amplificar a percepção, mas o pensamento dela vai ficar todo naquilo que ela está fazendo. Ela não tem esses vários pensamentozinhos que a gente tem, né? Seu pensamento muda a cada 3 ou 4 segundos. Você pula de um pensamento para outro que não tem nada a ver. E a hipnose faz com que você fique focado ali, só naquilo. É um ponto apenas. Um ponto apenas. Deixa eu falar para você do Supermercado Arco-Íris, que traz para seus clientes produtos de qualidade e sempre com grandes promoções. Não pode perder, gente. Vai até domingo, é promoção atrás de promoção, estrutura super bacana, lá no Dom Bosco, na Paissandu 275. Corre para lá, fala com o Wilson e com a Ivonete, a equipe do Supermercado Arco-Íris é nossa parceira aqui no Plantão 47. Olha, plantonista, você está acompanhando nesta segunda-feira, hoje dia de finados, essa edição especial do Plantão, falando sobre programação neurolinguística, falando sobre tratamentos com relação à ansiedade, hipnose, regressão e progressão. Nós já estamos no bloco 3 dessa edição. O nosso convidado é o Dr. Antônio de Albuquerque, que
está aqui em Poços de Caldas, chegou há pouco tempo aqui, doutor? 1 ano e 8 meses. Há 1 ano e 8 meses. E nessa área especificamente, né, o senhor trabalha há quanto tempo? Uns 20 anos. Já há uns 20 anos. Nós falamos no comecinho do programa, né, o senhor desenvolveu toda essa técnica. Exato. Então o senhor acaba unindo todas essas técnicas da programação, da regressão, né, a progressão, eu nem lembrava da progressão, mas é um tema importante também. Né, e daqui a pouquinho, teremos uma pessoa aqui, já está aqui no estúdio até, nós vamos fazer uma sessão de hipnose com ela. Você vai poder acompanhar isso tudo nessa edição do Plantão, que está bacana demais. Doutor, eu gostei muito dessa questão do resultado, né? A pessoa chegou até o senhor, falou, doutor, eu tenho medo, tenho muito medo, eu quero trabalhar isso. Como que o senhor vai conseguir identificar esse ponto? O senhor já vai começar trabalhando com a PNL, vai direto na regressão? Tem um ponto de partida para que o senhor possa iniciar esse tratamento? Tem. Você já deu, né? Uhum. Você falou medo. Tenho medo. Eu vou usar a PNL, vou acessar a área do medo e vou começar a conversar com essa área e ela vai responder através do corpo do paciente. Você não usa o seu cérebro consciente para responder. Você vai ficar esperando, vem um sinal físico que significa que essa parte disse sim ou ok para a minha pergunta. Eu vou fazer perguntas sempre cujas respostas sejam binárias. É igual ao computador, sim ou não. Tá? 0 ou 1, sim ou não. Sim ou não. Então vem o sinalzinho, eu faço, aí vem o movimento, a mão da pessoa balança, né? Aí eu faço outra pergunta, aí o pé se mexe. Isso significa que aquela parte que está dizendo sim, né, e se ativou em resposta afirmativa à minha pergunta, controla aquele movimento, aquela situação que vai ser provocada. Aí, como ela não fala, e o consciente da pessoa não sabe o que vai sair, se souber, você está se sabotando, né? Tem que deixar o inconsciente responder. Mas a pessoa se entrega, no caso desse, com a própria movimentação do corpo ali, ela já consegue demonstrar. Na própria pessoa percebe que está sendo respondido. Ela não sabe o que está sendo feito. Vai saber no final. Mas isso aí é o certo. O inconsciente tem que criar tudo. Tá? Sem a participação da parte consciente. Sem a participação da parte consciente. Olha, a Marcenaria Fernando Costa, ela vai fazer a diferença na sua casa. De que maneira? Você sonha em ter um móvel planejado na sua casa? Então procura essa equipe, porque eles vão fazer um design super bacana, vão colocar um móvel no ambiente que você sonha, do tamanho certinho, sem fazer bagunça na sua casa, viu? Marcenaria Fernando Costa, preocupada com o meio ambiente, com certeza é parceira aqui do Plantão. Procura lá a equipe, procura o Jander, procura a Priscila, procura o Fernando e eles vão até a sua casa, 3721-9774. Doutor, a hipnose, o tempo da hipnose também é diferente do tempo da regressão ou não? Ou é tudo parecido? É tudo parecido, é tudo muito próximo. Assim, tem situações em que uma é mais indicada do que a outra, né? Normalmente, eu vou usar o conjunto delas todas. Todo um conjunto. Uma sendo mais intensa do que a outra, dependendo da necessidade do paciente. Tá, é importante que a gente possa falar isso para o pessoal que está nos assistindo agora, até porque o foco no resultado, né? Fala mais alguns casos aí que o senhor tratou. Eu falei da obesidade, que eu acho que é importante, é um tema hoje muito debatido no mundo inteiro, né? A questão da obesidade, a questão da alimentação, a questão do drama, do medo também, mas quais outros casos que procuram o senhor? Pânico, Pânico, depressão, baixa autoestima, problemas de casamento, né, relativo à convivência ali das pessoas. Se a pessoa toma algum remédio controlado, ela pode fazer o tratamento normalmente? Pode, dependendo do tipo de medicação e do quanto aquela pessoa está impregnada pelo remédio, né, isso vai diminuir um pouquinho o resultado, né, porque ela precisa sentir emoções para gravar essas emoções como memórias. Quanto mais intensa a emoção, mais forte vai ficar essa memória para o cérebro inconsciente. Se aquele remédio ele tira de mim a capacidade de sentir medo e algumas outras coisas, né? Então essas emoções não vão vir com intensidade e vão gravar uma memória mais fraca. Mas pode. Acontece da pessoa
a pessoa, ela está com 40 anos hoje e ela tem um trauma que ela teve com 7 anos. Ela teve um trauma aos 7 anos de idade. Vou pegar aqui como exemplo. E isso causou um bloqueio. Só que ela não se lembra disso. Mas no subconsciente ela tem esse bloqueio. Tá no inconsciente. E dentro desse tratamento a pessoa consegue buscar isso? Consegue. O inconsciente da gente, ele grava toda a memória emocional que você tem desde a vida intrauterina, né? E você não esquece. Só que o que vai ativar aquilo ali é a necessidade química do corpo. Ela não é ativada de propósito. Ativado de propósito é só a memória do consciente. Isso causa um prejuízo enorme para a pessoa que não descobre isso durante a vida toda, doutor? Causa porque vai crescendo, né? Gera um vício, né? Se for o medo. O vício pelo medo vai aumentar cada vez mais. Então você vai começar sentindo medo de uma coisinha pequena, que vai aumentar, vai se estender para mais coisas, e esse medo vai até virar um pânico generalizado. Meu Deus. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o último bloco. O nosso convidado já está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com uma sessão de hipnose aqui no plantão. Não esquece não, estamos de plantão.